Vamos dar continuidade a um projeto incrível de leitura de obras sobre o trabalho do Milton Erickson. Eu sou Adam Brasil, trabalho com hipnose ericksoniana desde 2013, estudo psicanálise desde 2011 e fiz uma caminhada dentro da psicossomática nessa minha jornada de trabalho com as emoções e com os atendimentos e com as pessoas de maneira geral. Eu fiz um projeto de leitura de um livro chamado Minha Voz Irá Contigo. É um livro do Milton Erickson e isso está no canal no Telegram. Posteriormente, eu fiz um outro canal onde eu tenho acompanhado, eu tenho feito a leitura dos seminários didáticos de Milton Erickson. Só que aqui, agora, eu decidi pegar uma obra que é pouco conhecida e trazer aqui para o meu canal no YouTube. É um canal que tem pouca visualização, mas que eu espero que você, que ou é meu aluno ou que recebeu essa indicação, aproveite para estudar comigo hipnose ericksoniana. Óbvio que ao ver esses vídeos, você não vai sair aprendendo hipnose, porque esse não é o meu propósito, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você conheça um pouco mais a terapia estratégica de Milton Erickson e caso você já estude o Erickson, você encontre esse material, porque não é um material simples, não é um material fácil de acessar, muito menos a gente ler e debater. Então, eu tenho buscado fazer isso para os meus alunos, para aqueles que estudam comigo, e resolvi tornar público esta obra específica, para que, de alguma forma, aqueles que estudam hipnose ericksoniana encontrem o meu trabalho e cruzem com aquilo que eu faço, tá? Então, basicamente, eu tenho um planejamento aqui. O livro é dividido em 10 tópicos, né? Não são capítulos especificamente, mas são 10 itens. E aí eu vou organizar os meus vídeos em cima desses itens. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou apresentar a vocês um pouco do que é a obra e ler já o resumo e o prefácio, tá? Então, deixa eu abrir aqui para você. O livro se chama Raízes Profundas, Fundamentos da Terapia e da Hipnose de Milton Erickson, e é de um autor chamado William Hudson O'Hanlon. É, é um dos comentadores, das pessoas que escreveu sobre o Milton Erickson. O primeiro trabalho do Erickson, primeiro livro que foi escrito sobre o trabalho do Erickson, se chama Terapia Não Convencional, tá? Então vamos ver aqui esse resuminho da obra, né? O trabalho de Milton Erickson é ao mesmo tempo amplamente admirado pela sua criatividade e eficácia e desprezado como um enfoque inapreensível de um gênio excêntrico. Raízes Profundas, de William Hudson O'Hanlon, fornece um excelente marco para a compreensão da concepção que Milton Erickson tinha da terapia e da hipnose. Com um estilo cristalino e conciso, essa obra penetra os meandros dos modelos estratégicos e hipnóticos e os traços essenciais de alguns dos mais céleres e desconcertantes relatos desse mestre, dirimindo um sem número de mal-entendidos que, com frequência, obscurecem o trabalho ericksoniano. Segundo Jeffrey Zeig, diretor da Milton Erickson Foundation, da qual O'Hanlon é diretor fundador, essa obra proporciona os fios condutores que cristalizam os modelos para a prática e que são de grande utilidade para os clínicos de todos os níveis. Então, olha só, né? Aqui a gente falou do Zeig, se você estuda hipnose ericksoniana, você já ouviu falar sobre ele, foi ele quem estudou o Erickson nos últimos anos de vida do Erickson e quem fundou, né, o Instituto Milton Erickson, que se propôs a divulgar o trabalho do Erickson. Então é muito interessante esse resumo, porque ele coloca aqui, né, essa coisa do... Geralmente o pessoal entra nessa lógica do ame ou odeie, né, o trabalho do Erickson. Isso é muito forte, mas se você parar para pensar, tem muita coisa que é mal compreendida, tá? Que realmente merece mais atenção para a gente entender como que funciona o trabalho desse psiquiatra norte-americano. Beleza, a tradução está aí, né, do Jonas Pereira dos Santos, editorial PC2, de 1994.
Ok, então vamos lá. Raízes profundas, fundamentos da teoria e da hipnose de Milton Erickson. Agradecimento aqui é dedicatório a Jeffrey Zeig por ter me arrastado com ele nesta jornada, a Patrícia e Patrick, que são minhas profundas raízes. Ok. Está aqui o sumário, né, organizado aqui entre prefácio e os 10 itens, né? Padrões, o primeiro, prefácio, né? E aqui a introdução, padrões genéricos, o ponto 2, 3, 4 e 5, 6 e 7, aí elementos da terapia da hipnose ericksonianas, 8, 9 e 10. E os anexos. O meu objetivo, pessoal, com esses vídeos é ler o livro inteiro pelas próximas semanas, tá? Dentro do meu planejamento, a gente conclui no mês de novembro. Mas aí, dada a minha rotina, né, de idas e vindas, hoje eu trabalho aqui no Crato, Ceará, que é a cidade em que eu estou. Também trabalho em Santa Catarina, em Chapecó, e também estou, né, em um processo aí de atuação em São Paulo. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar isso aqui contigo e dentro do meu planejamento, eu espero, né, no final de novembro, concluir também a leitura deste livro. Não é um livro muito longo, não, tá? Mas aí eu já quero deixar nesse vídeo, eu sei que vai ficar um pouco longo, né? Sinto muito por isso, mas já quero deixar o prefácio. Então vamos lá. Clínico inovador no campo da hipnose e da terapia, Milton Erickson tem sido tema de uma infinidade de livros e artigos. Ver a relação das obras de e sobre Erickson constante na bibliografia comentada que se encontra no final desse volume. Então, atenção, isso vai acontecer bastante, né? Tem livros que foram escritos pelo próprio Erickson, outros livros que foram escritos em parceria do Erickson com outros autores, e outros livros que foram escritos por outros autores sobre o trabalho do Erickson, tipo esse aqui que a gente vai ler agora. Voltando para o texto, o próprio Erickson escreveu várias obras em parceria e seus numerosos artigos foram compilados. Apesar disso, existe uma lacuna nos textos sobre a obra deste autor. Falta-nos uma sistematização efetiva e coerente para compreender e utilizar os seus enfoques. Durante a maior parte de sua vida, Erickson empenhou-se na descoberta, na utilização e no ensino de princípios psicoterapêuticos eficazes. No entanto, muitas das tentativas voltadas para a apreensão ou domínio de suas ideias esbarraram na dificuldade de que os próprios escritos e o ensino desse estudioso, por meio de seminários, videotapes e audiotapes, não se prestam a esse esforço. Nos seus seminários, em seus artigos publicados e em suas gravações, Milton Erickson abarca uma geografia temática muito ampla e seu estilo errático e anedótico afigura-se obtuso, obscuro ou assoberbante por sua diversidade. Pessoal, se essa é a primeira vez que você está entrando em contato com o trabalho do Erickson, eu sugiro que você veja outros vídeos meus em que eu falo sobre hipnose ericksoniana, porque vocês vão perceber que o Erickson ele trabalha muito de maneira simbólica, de maneira inconsciente, falando para o inconsciente, e às vezes isso é mal compreendido, né, pelos psicólogos ou pelos psiquiatras que detonam o trabalho do Erickson. Mas se você analisa apenas uma intervenção dele de maneira racional e técnica, você vai dizer que não faz sentido nenhum e que ele é só um velhinho maluco. Mas se você avalia perante a comunicação com o inconsciente e com as bases da terapia estratégica, aí você consegue compreender o que ele estava fazendo. Minimamente, né? Porque ele era genial. Voltando para o texto. Muito já se escreveu sobre as suas concepções e técnicas hipnóticas, talvez até em demasia. Algumas das pessoas que se debruçam sobre os textos ou analisam a formação clínica de Erickson têm a impressão de que, para chegar a dominar esse enfoque, é preciso ser hipnotizador. Já é tempo de dirimir esse mal-entendido e muitos outros também. Erickson foi, antes e acima de tudo, um terapeuta. Como psiquiatra, ajudava as pessoas a resolver suas dificuldades. A serviço desse objetivo, ele utiliza muitas técnicas, enfoques e procedimentos diferentes. A hipnose era sua principal ferramenta, mas de forma alguma a única.
Seu trabalho tinha uma base muito mais ampla e era muito mais flexível. Isso é essencial, por isso que a gente fala muito de terapia ericksoniana também, e não apenas de hipnose ericksoniana. Voltando para o texto, este livro oferece uma sistematização dos enfoques ericksonianos. Não se trata de uma obra sobre hipnose, mas sim sobre os métodos terapêuticos de Erickson. O que se pretende aqui é simplificar, mas não excessivamente, a rica diversidade da obra desse homem, para que suas técnicas se tornem acessíveis aos clínicos. O meu objetivo é integrar as concepções hipnóticas e terapêuticas de Erickson e aclarar os modelos que conectam esses dois elementos do seu trabalho. No deserto do Sudoeste, onde tanto Erickson como eu vivemos vários anos, há plantas que fincam suas raízes a muitos metros de profundidade para atingir o lençol aquático subterrâneo. São as chamadas raízes mestras. De maneira semelhante, espero poder demonstrar que existem princípios fundamentais dos quais brota toda a obra ericksoniana, a hipnótica e não hipnótica. Erickson não desejava que suas concepções fossem codificadas e coisificadas. Essa possibilidade lhe preocupava. Os terapeutas que aprendessem tais procedimentos reificados poderiam aplicá-los de maneira inadequada. Erickson entendia que, ao agir desse modo, eles não responderiam à variabilidade e às necessidades individuais de seus clientes. Lembrando que Erickson trabalhava com um modelo de terapia personalizada, de terapia individual. Voltando para o texto, limitar-se-iam a imitá-lo mecanicamente, sem ampliar, nem desenvolver suas próprias técnicas e concepções. Para expressá-la com as próprias palavras de Erickson, em 1983, a recomendação é a seguinte: desenvolva sua própria técnica. Não procure utilizar a de outra pessoa. Não tente imitar minha voz, nem minha modulação. Descubra a sua. Seja você mesmo. É o individual respondendo ao individual. Eu experimentei fazer alguma coisa ao estilo de outra pessoa. É canoa furada. Evidentemente, há riscos, de fato, na codificação de qualquer abordagem. Nessa obra, procuramos contorná-los e minimizá-los, oferecendo uma série de parâmetros que podem ser utilizados para produzir o tipo de intervenção que Erickson aplicava. Não são receitas culinárias. Trata-se antes de um cardápio de enfoques, técnicas e ingredientes manipulados por um grande chefe. Cada leitor poderá misturá-los e preparar um prato diferente, a gosto e segundo as necessidades do momento. Erickson disse o seguinte: não pretendo estruturar minha psicoterapia a não ser de uma maneira vaga e genérica. Há vários anos eu iniciei minha prática particular. Quem quer que tenha passado por essa experiência sabe que no começo se dispõe de muito tempo. Resolvi, então, aproveitar meu tempo livre para rever tudo o que for escrito nessa época sobre a obra de Erickson, com quem mantive contato durante algum tempo em 1977. A obra ericksoniana desconcerta muita gente, inclusive a mim. Quando concluí meu aprendizado com ele, estava mais confuso do que no início. E isso, pessoal, não é necessariamente ruim, né? Porque é uma desconstrução da mente consciente, né? Quando a gente entra nessa confusão mental, a gente entra numa desconstrução da mente consciente, né? E aí, como ele, né, manteve contato, o Han, com o Erickson em 1977, né? Só lembrando que o Erickson morre em 1980, né? Então tem muita coisa que surge já nos últimos anos de vida do Erickson, né? Tá. Voltando para o texto, embora eu tivesse estudado vários anos com Bentley e Grinder, que são da PNL, e lido alguns artigos de Erickson, não atinava com o que ele fazia, nem com o que ele falava. Por isso, vale a pena lembrar, né, que o Erickson influenciou drasticamente a PNL, a constelação familiar, a terapia estratégica, uma série de abordagens aí que hoje em dia a gente utiliza bastante. Texto. Decidi, então, que precisava compreender e dominar sua técnica de trabalho.
o que me veio à tona durante o período de estudo intensivo foi um conjunto de modelos que perspassavam toda a obra de Milton Erickson. A partir daí, e ao longo dos anos, burilei e elaborei esses modelos, mas, a meu ver, eles ainda são a sistematização mínima para a conceituação dessa abordagem. Chamo tal conjunto de padrões genéricos da obra de Erickson, digo genéricos, entre aspas, porque tento ser o mais descritivo e ateórico possível. Uma das dificuldades que bloqueiam a compreensão da obra de Erickson é que a maioria das análises baseia-se em conceitos teóricos que os autores incorporam ao estudo desse mestre clínico. Desse modo, acabam estendendo Erickson no leito do Procusto, das teorizações e explanações prediletas sobre a maneira como as pessoas se modificam e a respeito do que vem a ser a terapia em qualquer caso. Vou pegar aqui esse asterisco, tá? Segundo a mitologia grega, Procusto, um famigerado salteador, possuía uma cama na qual estendia suas vítimas, decepando-lhes os pés quando ultrapassavam as medidas do leito, ou esticando-os quando ficavam aquém. Por extensão, essa atitude significa o tipo de ação em que se peca pelo excesso ou pela falta. Tento evitar essa armadilha pela adoção de uma postura descritiva, apresentando, quando muito, abstrações descritivas, em vez de especular em torno das motivações ou das finalidades de Erickson. Eu procuro fornecer um parâmetro para reproduzir e dar sentido às suas técnicas terapêuticas. Chequei minhas abstrações a respeito da obra ericksoniana e elas me pareceram corretas. Evidentemente, sendo o terapeuta criativo que era, Erickson se furta a ser completamente enquadrado por qualquer descrição. Esta sistematização tem por objetivo apresentar uma parcimoniosa esquematização tendente a compreender e reproduzir o trabalho ericksoniano. Os modelos que aqui descrevemos podem ser aplicados como uma via de entendimento e de acesso a esse trabalho, mas o principal objetivo do livro é proporcionar aos terapeutas algumas das poderosas ferramentas e concepções de que Erickson lançou mão, de maneira que eles possam contribuir mais eficazmente para a mudança de seus clientes. Vou me sentir satisfeito se essa meta for atingida. E aí tem os agradecimentos, né? O autor reconhece a contribuição de amigos e colegas que leram os manuscritos e teceram comentários críticos a esse trabalho. Tem aí o nome deles, né? Agradece ainda a Susan Barrows por tê-lo acreditado capaz de escrever isto, bem como ao uso que ela fez da navalha de Barrows para que se chegasse a um produto final sob medida. Por fim, agradeço a Milton Erickson, que me confundiu tanto que decidi decifrá-lo sozinho. Pessoal, então é isso, né? Essa é a ideia, tá? Então, basicamente, é só uma introdução. Agora a gente vai realmente focar nos textos, né, que o Orhano traz, tá? Eu espero que você aproveite essa jornada comigo. Ficaremos juntos aí alguns vídeos, tá? Algumas semanas. E eu torço para que você use esse espaço para tirar dúvidas, fazer comentários, interagir comigo, para que eu vejo que faz sentido prosseguir com esse projeto, tá bom? Eu vou publicar esse vídeo agora, já nessa gravação, e aí, a depender da interação de vocês, eu continuo ou não. Então, conta para mim se você acha interessante, curta esse vídeo, compartilhe com o pessoal, que eu só vou dar continuidade se você me disser que vale a pena. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!